Feminicídio registrado na cidade de Novo Cruzeiro. Um homem de 41 anos foi preso depois de jogar gasolina na ex-mulher, na casa dela, e atear fogo. Eu trago os detalhes desse caso assustador para você, onde a vítima é a Eidiana Gomes Souza, de 41 anos. Ela que morreu carbonizada, escondida no banheiro, enquanto tentava fugir do fogo. A polícia militar foi acionada por vizinhos que relataram que um homem havia ateado fogo em uma casa próxima ao presídio e que uma mulher estava dentro desse imóvel pegando fogo. Você viu aí agora há pouco uma imagem de um homem andando meio desnorteado. Esse homem é o autor desse crime. Ele tem 41 anos e foi encontrado em frente ao imóvel, sendo que ele mesmo, sem ser questionado, a hora que a polícia chegou, ele já teria dito para os policiais: coloquei fogo mesmo, isso não dá nada. Essa foi a frase dita por ele: isso não dá nada. Mas deu. Ele recebeu voz de prisão imediatamente. Na tentativa de salvar essa vítima, que os policiais ainda não sabiam direito quem era, os militares invadiram a casa, mesmo em meio à fumaça. A casa ainda estava pegando fogo. Os policiais ali, tomados por uma coragem e pelo ímpeto de ajudar aquela pessoa que estava correndo risco, eles entraram no imóvel, mas infelizmente encontraram a vítima carbonizada. Segundo os detalhes desse caso, que foi apurado pela Polícia Militar e depois encaminhado à Polícia Civil, essa mulher é uma kitnet de 2 cômodos. O primeiro funcionava como um quarto e o segundo funcionava como um banheiro. E foi dentro daquela porta, naquele banheiro, que a mulher foi encontrada já sem vida, completamente queimada. E foi o próprio autor do crime que disse que aquela vítima era a ex-companheira dele, Eidiana Gomes de Souza. Esse homem, segundo a polícia, estava com sinais de ter bebido. Estava com um bafo de cachaça, completamente alterado, não falava coisa com coisa, mas relatou que tinha se encontrado com a vítima na rua. E aí eles começaram a conversar e foram caminhando juntos até a casa dela. Quando eles chegaram lá, ele jogou gasolina no imóvel, encontrou um galão de gasolina que estava na casa, saiu espalhando a gasolina pelo imóvel e ateou fogo. Mas a intenção dele era uma só: não era causar dano ao patrimônio, era ceifar a vida de Eidiana. Ela estava dentro e foi trancada. Tentou buscar abrigo no banheiro, mas acabou morrendo carbonizada. Primeiro se intoxicou, teria desmaiado e depois teve o corpo queimado. Ele disse, esse homem, que cometeu o crime porque ele sofria muita perseguição por parte da Eidiana, que ela não o deixava viver a vida dele. Versão essa que logo foi derrubada pela polícia. Esse criminoso disse que esteve em uma relação de união ali com a vítima e que eles de fato já tiveram várias brigas. E que inclusive a Eidiana tinha uma medida protetiva em desfavor do autor, mas ele era o perseguido. No momento em que foi abordado, quando ele disse que isso não dá nada, ele alegou para os policiais que ele era a vítima. Ainda teria contado para os militares, completamente transtornado, que nos últimos dias a Eidiane estava ameaçando matá-lo. Até que na madrugada de ontem, o suspeito contou aí que eles se encontraram na rua durante a madrugada e foram conversando até a casa, momento em que tiveram uma discussão. Uma discussão que não se sabe o real motivo. Ele alega que era perseguido e que estava sendo ameaçado de morte. O histórico dela com ele é de violência doméstica. Mas o que de fato aconteceu dentro daquela casa a gente nunca vai saber. Porque a vítima, que poderia contar de fato o que aconteceu, está morta. O criminoso disse que eles discutiram. Ele viu um galão de gasolina que estava lá no quintal, pegou, abriu o galão de gasolina e no meio da discussão jogou a gasolina em cima da Eidiane e saiu espalhando pela casa. Ela teria tentado se limpar, teria tentado ali naquele momento, já temendo pela própria vida, sabendo a intenção dele, tentou correr, mas ele conseguiu pegar um isqueiro e ateou fogo.
fogo, inclusive, teria começado no corpo da Ediane e depois se alastrou. E tudo o que havia dentro do imóvel foi destruído rapidamente pelas chamas. Esse criminoso teve uma única preocupação no meio dessa história inteira: retirar o irmão dele que mora no imóvel anexo. Tem um cômodo aí anexo à estrutura. Quando começou a pegar fogo, ele correu, tirou o irmão dele e deixou tudo virar cinzas. Do relacionamento da Ediana com esse homem, tem 2 crianças. Uma menina de 5 e uma outra de 6 anos. Nasceram muito pertinho uma da outra. Só que as testemunhas contaram que acordaram aí durante a madrugada, com tudo estourando, com os gritos desse homem, e aí tentaram ainda salvar a vida da Ediana, mas já era tarde demais. O fogo se alastrou rapidamente e consumiu tudo que havia lá dentro. E aí a polícia resolveu conversar com os vizinhos para entender o que é que esse homem estava falando. Ele que estava embriagado, cambaleante, e alegava que era perseguido. E aí os vizinhos começaram a contar que ele estava mentindo. Começaram a dizer que o relacionamento entre os dois era pautado na violência, que os dois tinham vários atritos. Elas ainda, essas testemunhas, esses vizinhos, disseram que quando começaram a escutar o barulho do fogo, aqueles estalos que o fogo faz quando atinge a estrutura, eles viram esse criminoso saindo da casa com uma faca e dizendo que tinha colocado fogo na Ediana. Aí ele pegou essa faca, jogou sobre uma estrutura que tinha próxima ao prédio, uma lona ali de uma barraca em frente ao imóvel, e essa faca foi encontrada pelos policiais. Agora a Polícia Civil vai tentar descobrir se a Ediana teria sido assassinada a facadas ou ferida antes de ser queimada, se em algum momento ele teria utilizado aquela faca para atacá-la e depois ateou fogo numa tentativa de ocultar o corpo, talvez, e a situação saiu do controle e acabou tomando essa proporção. Tudo isso vai ser apurado. O que a polícia já conseguiu descobrir: a Ediana tinha vários registros de ocorrência contra o ex-companheiro. O primeiro deles, em 2011, era de violência doméstica, de lesão corporal, de ameaça, de Maria da Penha, violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha, tinha de tudo. Tinha até um registro de estupro de vulnerável, datado de 17 de março de 2023. Estupro de vulnerável, cujas vítimas seriam as filhas desse suspeito. Esse homem estava morando com um irmão no cômodo existente ao lado ali do local onde tudo aconteceu há pouco mais de 2 meses. E teria trazido a vítima para morar ali perto, onde ele acabou matando-a. O irmão desse homem também foi ouvido. Ele se escondia. E aí esse homem contou o seguinte, que como ele tem vários boletins de ocorrência contra ele, a vítima tendo uma medida protetiva, as crianças sendo assistidas pela polícia e pelo Conselho Tutelar depois da denúncia de estupro de vulnerável, era comum visita de oficial de justiça, assistente social, conselho tutelar. Era comum que essas pessoas fossem até a casa para averiguar a situação e numa tentativa, inclusive, de intimá-lo para as audiências. Sabe o que ele fazia? Ele se escondia na casa do irmão, se trancava, aí o irmão fingia de, não, ele não tá, ele foi para casa de não sei quem, ele não mora aqui, mas ele estava lá o tempo inteiro, tomado por um sentimento demoníaco de ódio da ex-mulher. Só que esse cenário de morte e destruição não existe apenas longe dos nossos olhos. Você acompanha no Cidade Alerta as imagens que foram feitas pelos telespectadores que nos acompanham, que registraram tudo isso para ter materialidade para apresentar para a polícia tudo o que estava acontecendo. Esse homem que saiu do local já detido,